Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um dia de transformação. Você conhece alguém que sofre da síndrome do pânico? Então chama pra cá, pra live, que hoje eu vou falar sobre síndrome do pânico além do medo. Talvez você já tenha se perguntado, por que isso acontece comigo? MPS Móveis, seja bem-vindo. Isso não é fraqueza. O que você vive é o resultado de um sistema emocional que aprendeu a se proteger em excesso. Sejam todos bem-vindos quem está chegando. A síndrome do pânico não começa só na mente. Ela também começa no corpo. Antes do pensamento vem a reação. Antes da lógica vem o alerta. De coisas, de gatilhos não resolvidos lá no passado. Então, nem todo pânico aparece como crise intensa. Às vezes, ele se manifesta como tensão constante. Nani, seja bem-vinda. Medo difuso, sensação de desrealização, aperto no peito. Pessoal que estão chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Necessidade de controle, exaustão emocional. Então, quando a pessoa tem aquelas crises, aquela situação de entrar em choque, é porque já a síndrome do pânico está bem avançada. Assim, bem, está em um processo bem, como que eu vou falar, você já é uma situação, sim, grave, eu diria, né? Então, por quê? Porque foi começando aos poucos, então se você observar, tensão constante, medo difuso, aperto no peito, então já são sinais de síndrome do pânico. O Dilce... André, assim, tem uns nomes, às vezes, compridos, aí eu não consigo, eu tenho medo de errar, né? Então eu vou dizer assim, sejam todos bem-vindos. Porque, Anne, seja bem-vinda. Ou falar do início aí, os nomes, né? Pra gente não falar errado aqui, qualquer coisa vocês me corrigem também, não tem problema, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aí. Então exaustão emocional também já é princípio de síndrome do pânico. Então quando começa aquelas crises é porque já está grave, está totalmente fora de controle. Então o corpo ele não escolhe sentir assim, ele reage ao que aprendeu. É a forma que ele aprendeu a sobreviver. Então o que você sente hoje pode ter sido aprendido em um momento que você realmente não se sentia seguro, não estava seguro. E o corpo, ele não distingue tempo, o inconsciente não distingue o tempo, ele é atemporal, o nosso inconsciente é atemporal, já falei sobre isso outro dia. Ele não conhece nem passado e nem futuro, ele está sempre agindo no presente, então ele reage ao que reconhece, e isso reflete no corpo. Por isso, muitas vezes, muitas crises parecem vir do nada, mas não é do nada. Ela acionou um gatilho que não foi resolvido lá atrás. E é onde que a TRG, ela reprocessa assim de forma magnífica. É um processo simples e muito eficaz nesse sentido. Por isso que a TRG resolve, inclusive, a síndrome do pânico. Então, quando aparece vir do nada, não é do nada. Pessoal que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Zanato, Foz, TTR, seja bem-vindo também. Yamaha, né? TTR, Yamaha, seja bem-vindo. Então, na verdade, algo no presente, é isso que eu falei agora há pouco, sobre o nosso inconsciente não saber o que é passado, o que é futuro, porque ele é atemporal. Então, na verdade, algo no presente ativou uma memória do passado.
Porque tudo aquilo que o nosso inconsciente, ele identifica como se fosse algo assim, perigo, por exemplo, né? Um gatilho, ele vai acionar o gatilho de algo que aconteceu lá atrás, e se ele pode ser um ronco de moto, um carro, um lugar que você passa escuro, qualquer coisa que ele assimilar com o que aconteceu lá atrás, ele vai acionar como perigo. E por isso as descargas de adrenalina e que te levam à síndrome do pânico. Porque você já passou pelas crises de ansiedade. Isso é também crise de ansiedade, né? Então, isso vai acelerar muito você, porque vai vir as descargas de adrenalina em excesso, que é onde, por quê? É o teu cérebro te preparando para luta ou fuga. Porque daí quem está no comando é o reptiliano. Não é o neocórtex pré-frontal. É o reptiliano que está no comando, que seria os guardas, porque o patrão é o racional, né? O nosso neocórtex pré-frontal. Ele é o chefe. Então, quando a gente sai do controle, quem está no comando é os guardas. Eu sempre falo isso para a pessoa distinguir qual que é qual, para poder... Porque o quê? O reptiliano, ele é aquele da luta ou fuga. E ele vai jogando as descargas de adrenalina. Por isso, tá? Porque é desde o tempo da caça lá atrás. Né? Porque os caçadores tinham que estar preparados para os animais que poderia atacar. Né? Eles vão caçar, mas eles poderiam ser atacados. Então, estão sempre preparados para luta e fuga. E o nosso cérebro está naquele tempo, essa parte do reptiliano. Mas o racional, ele já não. Você você pensa que o ideal é você estar nesse aqui em cima no pré-frontal, para tomar as melhores decisões. Mas se você tem síndrome do pânico, você vai estar ali. É os guardas que estão comandando, não é o chefe. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio, gente? Estou tentando falar aqui uma linguagem mais fácil aqui para vocês acompanharem. Larissa, seja bem-vinda. Gambito, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. E o corpo, ele, assim como algo, vou voltar um pouquinho aqui. Algo no presente ativou a memória do passado e o corpo respondeu como se o perigo ainda existisse. Por quê? Porque isso não foi resolvido lá atrás. Então hoje, ele no presente, ele vai ter a mesma reação. Isso pode ter sido lá nos 5 anos de idade, 10 anos de idade. Por isso, muitas vezes acontece alguma coisa com você hoje adulto, mas quem está reagindo é aquela criança lá atrás, que assustada, que não conseguiu resolver. Por isso que às vezes você pensa assim, nossa, mas não era para tanto o que eu senti agora com essa situação. Mas para aquela criança foi. É bem mais profundo às vezes do que a gente pensa. Então você não precisa se livrar do pânico, você precisa curar a memória que mantém o seu corpo em alerta. Porque as marcas ficam no corpo. O que o nosso inconsciente sente, ele reflete no nosso corpo. Por isso muitas dores, às vezes estão ali há muitos anos e não tem diagnóstico nenhum. Mas a partir do momento que você faz o reprocessamento, que você cura as dores emocionais, você limpa essas dores emocionais, aquela dor física também some. Por isso que tem o reprocessamento somático também, que são o que reflete no corpo. E eu não trabalho com controle de sintomas. Eu trabalho com regulação do sistema emocional através da cura da memória. Então, quando o corpo se sente seguro, o medo perde força, o controle deixa de ser necessário e a crise deixa de ser resposta automática. Não é lindo, gente? Na TRG, nós reprocessamos experiências de ameaças, sentimentos não resolvidos e memórias que mantêm o corpo em sobrevivência.
Então, quando a raiz é curada, o sintoma não precisa mais existir. Tem que curar a raiz. Às vezes está ali passando remedinho naquela dor física e a dor está lá na mente. Então a gente precisa, é isso que precisa ser resolvido, curar pela raiz. Porque senão é igual pôr um balde de água embaixo da goteira. Vai resolver? Não vai. Tem que subir no telhado e fechar a goteira. Tapar aquele furo no telhado que está vazando a água para poder resolver o problema. E mesma coisa o nosso inconsciente. É preciso ser reprocessado e resolver o que está causando esses gatilhos. E a partir daí, está resolvido o problema. Você vai eliminar com a síndrome do pânico, com tudo que te provoca a crise de ansiedade. Verdade, graças a você, meu medo em dirigir foi curado. Olha, e você nem passou na época pelo reprocessamento do TRG, né? Imagine se fosse esta ferramenta. Foi linda, linda, linda a transformação da Anne. Linda! E hoje não tenho mais pânico e ao sentar atrás do volante. Não, foi linda demais. Tenho que ler tudo isso aqui. Verdade, graças a você, meu medo em dirigir foi curado e hoje não tenho mais pânico ao sentar atrás do volante. Lindo demais a sua transformação. Lindo demais. Parabéns, Anne. Parabéns. Eu não deixo de citar você. Não deixo de citar você. Muito bom. Então, você não é o seu pânico. Você é alguém que o corpo aprendeu a sobreviver. Seu corpo aprendeu a sobreviver. E assim como a Anne, você também pode ser curado. E isso pode ser transformado. Pode ser resolvido. Se você sentiu que essa live é para você, curta, compartilha, me chama no direct, porque através da TRG você torna um caminho simples e muito eficaz de resolver todos os seus traumas emocionais. Se você ainda não me segue, me siga aqui no @ClaudetteVanin, no Instagram, e também se inscreva no YouTube, que eu estou sempre passando conteúdo sobre saúde, né? Saúde emocional e a terapia TRG. E emagrecimento, que inclusive ajuda nisso, né? Para as pessoas que passaram pelas canetas emagrecedoras também, a TRG é fundamental para manter o peso, né? Se eliminou o peso, manter o peso novo, para não engordar de novo, porque senão as canetas emagrecedoras você não pode usar a vida inteira, né? Tem que parar. E às vezes não sabe o que fazer. A TRG resolve. Síndrome do pânico. A TRG resolve. Durante essa semana eu vou falar sobre a síndrome do pânico. E como a TRG pode resolver. Ok, galera? Obrigada aí pela participação. Obrigada a todos. Deus abençoe vocês. E nos vemos amanhã, às 19h07. Obrigada a todos. Deus abençoe. E até amanhã, 19h07. Tchau, tchau.